Olá, boa noite. Começa a partir de agora o Cidades com as principais notícias e informações sobre o Piauí. Vamos conferir alguns dos destaques. O Piauí lidera o ranking entre os estados do Nordeste com maior número de ações em benefício a pessoas com deficiência física. Os médicos agora contam com uma nova ferramenta para o auxílio no diagnóstico e tratamento da dengue, um aplicativo do iPhone. O Fundo de Participação dos Estados pode sofrer redução e prejudicar o Piauí. Piauí se prepara para receber primeiras unidades de pronto atendimento em 2013. Estas e outras notícias você confere agora no Cidades. Assim como outros estados, o Piauí não tem viabilidade administrativa sem um repasse do Fundo de Participação dos Estados. O fundo, atualmente alvo de polêmicas que envolve o Congresso Nacional, Governo Federal e STF, está ameaçado de sofrer cortes, prejudicando assim os estados. A modificação do critério foi reivindicada pelos estados mais ricos da nação, que se sentiram prejudicados com o movimento em torno da aprovação da redistribuição dos royalties do pré-sal. Eles ingressaram com a ação no Supremo Tribunal Federal, que jogou a responsabilidade para o CONFAZ, órgão que reúne os secretários estaduais de Fazenda e que faz reuniões periódicas para tratar dos assuntos que interessam aos estados. O primeiro repasse do ano será feito na próxima quinta-feira para o Piauí. O secretário de Fazenda do Estado, Silvano Alencar, estima que nesse primeiro momento o fundo não sofrerá alterações, já que não houve consenso entre Executivo, Legislativo e Judiciário e não decidiram sobre a mudança no critério de distribuição. Em janeiro, o Piauí espera receber cerca de 120 milhões de reais, mas há o risco de perda desse valor. Os estados não têm uma lei que assegure o repasse do FPE. Hoje não tem. Mas tem o entendimento, tem a discussão, tem a preocupação tanto do Congresso, como do Tesouro Nacional, do Governo Federal, dos governadores que já fizeram reuniões, já discutiram esse assunto, dos secretários de Fazenda, do TCU, no sentido de que haja um bom senso, continuemos com o modelo anterior, até que haja a votação de um novo modelo. E nós acreditamos nesse consenso, acreditamos que agora em janeiro vamos ter os nossos recursos, em fevereiro, e que essa nova lei seja votada o quanto antes. Caso não seja votada, de repente esse recurso não chegue ao Piauí, o que o Estado perde com isso? Olha, se não repassar esse recurso para o Piauí, para a maioria dos estados, nós nos transformaremos esses estados numa situação de indigente. O FPE representa 55% da nossa receita. Então, por si, este número já diz que é impossível administrar um estado cortando pela metade, mais da metade da sua receita. E isso não acontece só com o Piauí. A grande maioria dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem uma situação parecida com a do Piauí no que diz respeito à composição de suas receitas. Teresina é banhada por 2 rios, mas aqui não se utiliza o potencial dos rios para impulsionar a economia. Pior, para quem depende dos rios para sobreviver. A agonia dos rios Poti e Parnaíba não trazem apenas reflexos negativos para o meio ambiente. A degradação impede que o Piauí tenha ganhos econômicos com essas belezas naturais. Nossos rios são depósitos de esgoto e de formação de aguapés. Em um estado onde o desafio é gerar emprego e renda, o pouco aproveitamento dos rios é uma verdadeira barreira contra o desenvolvimento. Infelizmente, os 2 rios estão com seus usos comprometidos, tanto o Parnaíba quanto o Poti. Os diversos usos que nós poderíamos fazer, tanto econômico, social e ambiental, como a própria prática do turismo, a navegação, a pesca, estão comprometidos pelo estado de degradação dos 2 corpos d'água. O Parnaíba vem sofrendo com um grave processo de assoreamento, o Poti com níveis de poluição elevados, com o aparecimento de aguapés e canaranas, onde inviabilizam não só a navegação, mas a própria prática do banho, do próprio turismo, da contemplação da natureza, da própria pesca. E até mesmo a própria atividade dragueira, onde os trabalhadores vivem em contato direto com aquela água, aquele corpo d'água. A bem da verdade, só quem trabalha no encontro dos rios, como a Dona Maria do Céu, não tem do que reclamar. Tem vindo muita gente? Tem vindo. O pessoal tem consumido? Tem. Não tem do que reclamar, né? Não. É o período que eles vêm mais?
É o período de férias mesmo. Agora mesmo na entrada do ano veio bastante gente. Um contraponto para uma realidade que impede a pesca, o lazer e a navegabilidade. Desde criança, o barqueiro Antônio trabalha no Rio Parnaíba. Os tempos hoje são difíceis. Complicou porque tem muita areia, tá muito assoreado o rio. Tá nascendo muito mato. Aí, antigamente ele era um rio mais fundo, agora ele tá um rio largo, mas tá muito raso. Você tem medo do futuro aqui, do barco, diante dessa... Tenho medo de acabar, aqui pelo jeito que tá. Não tem mais margem? Não tem mais margem. O comércio no meio do Parnaíba está vazio, sinal de que os negócios não vão nada bem. No fim das contas, quem lucra mais com os rios piauienses são os proprietários de dragas. Para o ambientalista Leonardo, Teresina tem um grande problema para resolver. O rio pode ser usado como um sistema de transporte através do sistema hidroviário. Isso pode trazer diversos benefícios para a economia do estado como um todo. Pode ser utilizado para o turismo, para o banho, tá certo? Para a própria navegação. Bem, então hoje os dois rios estão inviabilizados nesse sentido. Lembro que alguns senhores mais antigos, de décadas atrás, falavam que o rio Parnaíba mesmo era utilizado como um sistema de transporte, onde as pessoas saíam de Teresina, iam para União, iam para Miguel Alves, ou vinham de Floriano e vinham até Teresina. E hoje isso está inviabilizado, porque apenas pequenas embarcações conseguem navegar no Parnaíba por causa do intenso processo de assoreamento. Piauí lidera o ranking entre os estados do Nordeste com maior número de ações em benefício à pessoa com deficiência física. Só no ano passado foram realizados mais de 350 mil atendimentos em todo o território piauiense. Políticas de inclusão, programas e ações que dão garantia aos direitos de pessoas com deficiência física já são realidade em 176 municípios do Piauí. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o estado possui atualmente a maior quantidade de municípios com ações voltadas para a pessoa com deficiência física. Piauí hoje se encontra em primeiro lugar em termos proporcionais. Foi feita uma pesquisa do IBGE que comprova que o Piauí, cerca de 76% dos municípios do estado, tem políticas de inclusão da pessoa com deficiência, seja para garantir acessibilidade, seja com relação à dispensação de ossos, próteses, cadeira de roda, enfim. Isso vem demonstrando que o estado do Piauí se encontra no caminho certo. Foi uma política que foi iniciada em 2003 e vem sendo consolidada ainda mais pelo governador Wilson Martins. E essa política que começou vem colhendo os frutos agora. Por quê? Porque foi disseminada ao longo desse período a política de inclusão dos municípios. E hoje nós já atingimos 76%, quando na realidade no Brasil a média nacional é de 67% dos mais de 5 mil municípios, enquanto o Piauí tem 76% dos 224 municípios. Toda essa evolução e destaque estão relacionados não somente a atitudes do governo, mas também da população. A população do estado do Piauí, seja através da população, quando eu falo, os gestores, quando eu falo as pessoas com deficiência e os familiares, a população em geral, tem contribuído muito, realmente tem mudado muito a atitude. Hoje há uma preocupação maior em tudo que vai se fazer com relação à pessoa com deficiência. E um exemplo maior também que eu costumo citar é até mesmo o que a presidente Dilma fez agora no programa Minha Casa Minha Vida, que todas as casas que serão construídas a partir de agora, estas casas têm um desenho universal. O que é esse desenho universal? É para demonstrar para as pessoas que, independente daquela pessoa ter deficiência ou não, a casa dela já vai ter um padrão para ela se tornar, no futuro, se vier a ocorrer alguma deficiência, uma casa acessível. E essa mudança de atitude é que as pessoas têm que ter. São mais de 40 clínicas espalhadas por todo o território piauiense, que juntas compõem a rede estadual de reabilitação física. Só no último ano foram realizados mais de 350 mil atendimentos. A primeira etapa da rede de reabilitação física foi concluída ainda em 2010, sendo investidos mais de 14 milhões de reais em obras e equipamentos. A previsão agora é de novos investimentos em tecnologia de alta complexidade. E a finalidade, claro, é tornar o CI um grande hospital de referência, né? A finalidade era que o CI tivesse o nível 4, como tem o SARA,
em Brasília, que é um hospital referência. Enfim, a nossa perspectiva é que o estado do Piauí possa alcançar cada vez mais essa excelência na área de reabilitação. E isso vem contribuindo muito que, por exemplo, municípios mais distantes, eles tenham que ir a Brasília ou vir a Teresina fazer a reabilitação. Lá no seu município, ele possa estar fazendo isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.